Olá, o objetivo desse vídeo é demonstrar com o sistema EMEA como gerar a ficha R15 de ressarcimento do IPI para importar na PertComp. Então, primeiramente, a recomendação é que o usuário faça um amplo estudo sobre a legislação do IPI, inclusive da Instrução Normativa 255, faça aí todo um estudo sobre o ressarcimento do IPI, todas as suas exceções e particularidades. Após isso, a recomendação também é que o usuário acesse a PertComp e faça um amplo estudo sobre o layout, disponível aqui no guia ajuda da PertComp. Então é importante também que o usuário faça essa averiguação. Tem aqui a ficha R15, né? Tem aí os vários campos que devem ser preenchidos, uma série de observações que a Receita Federal colocou. É importante também que o usuário faça um estudo também sobre as outras orientações que estão disponíveis também aqui na PertComp. E aí é importante também que o usuário leia atentamente todas as orientações sobre créditos temporâneos. Enfim, faça um amplo estudo. Outra questão também importante a ser destacado é que muitas vezes o usuário faz a revisão tributária do IPI e identifica créditos relacionados, por exemplo, a atacadistas. E evidentemente que esses créditos, depois de identificados, o usuário precisa lançar na IFD ICMS IPI para poder utilizá-los, seja na apuração, nos períodos próximos, nos próximos períodos, ou pedir, né, o ressarcimento desse crédito como extemporâneo. E aí, nesse caso, se a opção do usuário for essa, é importante também fazer um amplo estudo sobre o registro E530, que são os ajustes da apuração, e aí nesse caso é ajuste por documento fiscal, que deve ser detalhado no E531. Né? E aí o usuário precisa informar esses dados dentro da IFD ICMS-PI. Atenção para o código do item. O código do item informado no registro E531 deve existir, deve ser igual ao mesmo código do item informado no 170. Então, para adicionar dados de créditos no E530, tendo o detalhamento no E531, quando é por documento fiscal, né, porque é assim que determina o guia prático da IFD ICMS-PI, é importante o usuário acessar o módulo Editor Plus, selecionar aqui todos os arquivos da IFD ICMS-PI e seguir as instruções da rotina na IFD ICMS-PI, inclusão por tabela de referência, e aqui tem uma rotina para incluir o E530 e E531. E aí o usuário deve seguir atentamente todo o passo a passo que aqui está descrito. Vai baixar aqui uma tabela de referência para o Excel, e aí vai fazer o preenchimento de todos os campos, exatamente como está informado aqui na rotina. É importante que leia atentamente todas as observações e siga todas as orientações, os procedimentos. Lembrando que quando o usuário for preencher cada um desses campos na tabela do Excel, ele deve seguir exatamente as orientações que estão aqui descritas, tanto para os campos do E530 como para os campos do E531. Tem que tomar bastante cuidado para informar os dados corretamente. Depois de preencher no Excel a tabela, basta seguir os procedimentos aqui para importar de volta. Pode importar aqui mesmo, importar, ou pode acessar aqui em início e importar tabela, conforme está descrito aqui nos procedimentos da rotina. Bem, depois de feito isso, a recomendação é que o usuário acesse o modo de consultas, declarações federais e IFD ICMS-PI, e aí execute aqui a consulta do E530 e E531, justamente para fazer a análise dos dados. Então é importante, depois de vencida a etapa anterior, como mencionei, executa o E530 e E531 e analisa os dados. É importante que o usuário faça uma ampla análise dos dados para verificar se eles estão em conformidade, se eles estão corretos, conforme o entendimento do usuário, conforme a legislação e etc. No meu caso aqui não tem dados, porque no meu caso eu não tenho um caso concreto, eu estou fazendo aqui uma explicação conceitual. Bem, depois de vencida essa etapa, a próxima etapa que a gente recomenda é que o usuário acesse aqui nas consultas Editor Plus
a consulta que trata sobre os créditos temporâneos da ficha R15, que é a consulta 854. Então a recomendação é que o usuário faça um amplo estudo sobre todas as orientações que estão aqui informadas nessa consulta. Então tem uma série de detalhes técnicos muito importantes que o usuário deve seguir atentamente, por isso que é importante ler de forma muito atenta todas as orientações que estão aqui, né? E dar atenção especial para os parâmetros e os procedimentos, né? E também a observação 5, que a observação 5 ela traz aqui uma série de particularidades, inclusive a gente cita um exemplo aqui para justamente facilitar o entendimento. Bem, aí depois de ler, de feito todo esse estudo, toda a análise, enfim, de tudo exposto aqui na descrição dessa consulta, basta o usuário executar e preencher os parâmetros, né? E aí os parâmetros aqui o usuário tem que preencher exatamente conforme está descrito na consulta, ou seja, tem que informar o CNPJ do declarante, a sucedida se tiver, data inicial, data final e detentor do crédito. E sempre atenção aqui para as datas, né? As datas têm que ser informadas sempre dia, mês e ano, conforme está informado aqui. E também é importante que seja observada a observação 5 aqui, né? Onde ela está dizendo qual é a data que tem que ser informada na data inicial, né? E também na data final, porque como se trata de créditos temporâneos, tem que seguir aí uma série de procedimentos, né? Que aqui estão detalhadamente colocados para facilitar os trabalhos dos usuários. Bem, depois de executado essa consulta e o usuário realizado uma ampla análise sobre os dados e verificar que está tudo em conformidade, o próximo passo, agora sim, é acessar o módulo editor, né, e gerar a ficha agora do R15. Né? Então, acessar aqui a ficha R15 da PertComp. E aí, novamente, é importante que o usuário leia atentamente todos os detalhes que aqui estão observados. Então, tem uma série de detalhes técnicos aqui muito importantes. Mas depois de feito todo esse estudo, verificado aqui também os parâmetros, o próximo passo é clicar em gerar. E aí aqui basta o usuário agora preencher os parâmetros. Os parâmetros que o usuário vai preencher são os mesmos que ele informou, né? Que foram informados no ato da execução da consulta, lá no módulo de consulta. Deve informar os mesmos parâmetros. Porque dessa forma, a consulta, quando o usuário executar aqui a consulta e preencher os parâmetros, os dados que o EMA vai apresentar na consulta, de acordo com os parâmetros que o usuário informou, serão os mesmos que vão aparecer aqui no Editor Plus no Gerar Arquivos, quando o usuário selecionar aqui a ficha R15 e preencher os parâmetros aqui. Serão os mesmos dados que irão para o arquivo da ficha R15 para importar depois na PertComp. Então agora é só o usuário executar, preencher aqui os parâmetros e executar. Quando executar, o EMA automaticamente vai gerar uma tela para o usuário salvar, o arquivo da ficha R15 na pastinha da PertComp. Aí é só salvar, vai ter uma pastinha, a sugestão é que o usuário crie uma pastinha aqui com o CNPJ, e aí pode criar uma outra pastinha com ficha R15, como preferir, e aí é só salvar aqui dentro o arquivo TXT. Depois a gente recomenda que o usuário abra o arquivo TXT da ficha R15 que foi salvo aqui dentro. E aí o próximo passo é o quê? O próximo passo é acessar a PertComp, né? Acessar a PertComp que o usuário criou e importar na ficha, né, da PertComp, fazer a importação do arquivo TXT da ficha R15 que foi gerada pelo EMA. Por isso que é importante, né, como eu mencionei anteriormente, o usuário sempre olhar aqui o layout, né, porque isso vai facilitar o entendimento do trabalho, né, vai olhar, vai estudar aqui, vai fazer um amplo estudo sobre o layout, né, isso vai facilitar depois para o usuário ter todo o entendimento do trabalho. Inclusive aqui as instruções que eu mencionei anteriormente também são importantes, né, que o usuário faça um amplo estudo sobre todos os detalhes técnicos aí do que se refere aos créditos extemporâneos. Bem, então em síntese, o trabalho é bastante simples, fazer todo o estudo da legislação. Se o usuário for fazer aí a inclusão de créditos temporâneos nos registros E530 e E531 antes de gerar a ficha R15 no EMA,
A recomendação é que leia atentamente todos os detalhes que estão aqui no guia prático da IFD ICMS Pay. Faça um amplo estudo também do ajuda, da PERTComp, inclusive o layout aqui, etc., para ter todo o entendimento. Após isso, a recomendação é que, se for fazer a inclusão de créditos temporâneos no registro E530 e E531 com detalhamento por documento, né, é só seguir os passos aqui descritos nessa rotina. Depois, a recomendação é que o usuário execute a consulta do E530 e E531 para analisar os dados. Após isso, a recomendação é que o usuário execute a consulta 854, que justamente vai listar os dados que serão incluídos na ficha R15, tá? Da PERTComp, evidentemente que de acordo com os parâmetros que o usuário informar aqui, por isso que é importante ficar atento aos parâmetros, os mesmos parâmetros que o usuário informar aqui na hora de gerar a consulta, ele deve usar também na hora de gerar o arquivo lá no módulo Editor Plus, porque aí os dados que vão aparecer aqui serão os mesmos que irão para o arquivo da ficha R15. Então é importante o usuário fazer um amplo estudo. Depois de analisar os dados e tudo em conformidade, o próximo passo é acessar o módulo Editor Plus. E lembrando que aqui no módulo Editor Plus, se o usuário executou aqui a rotina para incluir dados no E530 e E531, evidentemente que ele já deve ter antes selecionado todos os arquivos. Então sempre tem que vir aqui no editor, primeira vez que vai acessar, seja para incluir a rotina ou para gerar os arquivos, o arquivo da ficha R15, tem que sempre selecionar todos os arquivos da IFD ICMS Pay. Seleciona todos, né? E aí sim, aí se for incluir dados no registro E530 e E531, segue a rotina. E se não, se vai gerar o R15 com os dados que já estão no E530 e E531 após analisados os dados aqui na IFD ICMS Pay, aí é só clicar em gerar arquivos aqui no módulo Editor Plus, selecionar a ficha R15 e seguir os procedimentos que estão aqui. Clicar em gerar, preencher aqui os parâmetros, tá? Lembrando sempre a data, né? Dia, mês e ano, importante, já está aqui também a observação. E aí depois de gerado, o EMEA vai abrir a tela para salvar e o usuário evidentemente vai salvar aqui no C da máquina. A recomendação é que salve aqui no C na máquina numa pastinha, já que pode ter aqui a raiz do CNPJ ou o CNPJ completo, e pode criar uma outra pasta, por exemplo, R15, por exemplo, e é só salvar o arquivo TXT dentro, depois para analisar. E por fim, é só acessar a PERTComp que o usuário criou e importar o arquivo TXT da ficha R15. Então esses são todos os procedimentos, né, para que o usuário consiga gerar a ficha R15 usando o sistema EMEA. E evidentemente que com o andamento dos trabalhos, se o usuário tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, é só clicar em suporte e entrar em contato com a nossa equipe técnica, a gente vai estar aí à disposição. Então, mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até o próximo.